bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar início a mais um estudo do livro Sinal Verde, agora capítulo 38, intitulado Separações. E nesses estudos online que fazemos do Grupo Espírita Alta de Souza, sempre iniciamos com um pensamento de Joana de Ângeles, que diz o seguinte: ama sempre, mas não te permitas relacionamentos conflituosos sob a justificativa de que tens a missão de salvar o outro, porque ninguém é capaz de tornar feliz aquele que a si mesmo se recusa a alegria de ser pleno. Joana de Ângeles. Esses estudos são gravados por integrantes do Grupo Espírita Alta de Souza, que fica na rua João Cândido Brasil, número 335, no Maracanã, Rio de Janeiro. Temos estudos presenciais toda segunda-feira às 15 horas, toda quarta-feira às 18h15, que temos Irradiação pela Família, 19 horas um estudo de um livro da série do Mundo Espiritual de André Luiz, no momento Missionários da Luz, e 20 horas um estudo do Livro dos Espíritos ou do Evangelho. E toda sexta-feira, 20 horas. E todo o nosso estudo começa com uma leitura inicial, que hoje foi escolhido o livro Vida Feliz, capítulo 118. Aceita as pessoas conforme estas se te apresentam. Este homem prepotente que te desagrada está enfermo e talvez ele não o saiba. Esse companheiro recalcitrante é infeliz em si mesmo. Aquele conhecido exigente dos nervos sofre dos nervos. Uns que parecem orgulhosos são apenas portadores de conflitos que procuram ocultar. Deixa eu verificar aqui, perfeito. Outros que se apresentam indiferentes experimentam medos terríveis. A Terra é um grande hospital de almas. Quem te veja apenas superficialmente não terá como te analisar com acerto. Isso vale para o outro também. A gente não tem como analisar com acerto outros que vejamos superficialmente. Concede a liberdade para que cada um seja conforme é e não como pretendes que seja. E continuando, vamos fazer a nossa prece inicial. Mestre amado Senhor Jesus, muito vos agradecemos por realizar aqui mais um estudo do livro Sinal Verde. Que tuas bênçãos se derramem sobre nós e sobre todas as pessoas que ouvirem e compartilharem esse estudo. Que tuas bênçãos os envolvam a todos, os protejam de todo mal, os inspirem no caminho do bem, os fortaleçam na fé e na paz. Assim sendo, Senhor Jesus, Alta de Souza, amiga e companheira, e amigos espirituais, damos início ao nosso estudo. E aí vamos ver o capítulo 38 do livro Sinal Verde. Usamos por hábito colocar algum pensamento de Emmanuel relacionado com o assunto, na hora que começamos o estudo, a exemplo do que fizemos quando, lá no início, que falamos de um texto de Joana de Ângeles, para aceitar as pessoas como elas são. E Emmanuel nos diz o seguinte, o título da frase é Conversando. Aprendamos a suportar as dificuldades com paciência. Sim, temos dificuldade de todo tipo, inclusive dificuldades de separação de companheiros. Seja no casamento, a companheira que amamos, ou o companheiro que amamos, decide seguir outro caminho, ou nos descobrimos incompatíveis. Seja no trabalho, estamos numa casa espírita realizando um trabalho maravilhoso,
e tem um companheiro ou companheira grande colaborador. Mas surge algum problema, ou saúde, ou se mudou para outro bairro, ou o trabalho de repente atrapalha a contribuição dele, ou algum desentendimento, alguma desarmonia o leva a se afastar. Vai ser o estudo que vamos trabalhar hoje com André Luiz. Mas Emmanuel nos convida a suportar essas dificuldades com paciência. Outra, saibamos ouvir sem discutir. Em qualquer grupamento de pessoas, desde um casamento, um relacionamento, até um grupo de trabalho profissional, uma equipe de trabalho, alguém trabalhando na casa espírita ou no templo religioso de sua preferência, onde tem duas pessoas, pode surgir uma desarmonia, pode surgir uma discordância, pode surgir uma discussão. Emmanuel nos convida a aprender a ouvir sem discutir, pensar no que ouvimos e depois apresentar com serenidade nossos argumentos. Ele continua: compreendamos para ser compreendidos. Sigamos na estrada do bem, abrindo o coração através do sorriso. Jesus disse: a cada um de acordo com suas obras. Portanto, façamos obras no bem e não nos arrependeremos. O companheiro, a companheira está fazendo coisa errada. Aconselhemos, ouçamos sem discutir, apresentemos nossos argumentos, mas se pretender seguir outros caminhos, respeitemos. A vida é a grande mestra de todos nós. Quem fizer o bem, a vida trará algo de bom. Quem não o fizer, a vida ensinará que o bem é a melhor opção. A felicidade não entra em portas trancadas. Então pensemos nesse pensamento de Emmanuel e com base nisso vamos iniciar o estudo efetivo do livro Sinal Verde. Nas construções do bem, é forçoso contar com a retirada de muitos companheiros e, em muitas ocasiões, até mesmo daqueles que se nos fazem mais estimáveis. Num casamento, a esposa ou o marido decidiu seguir outro caminho. Pode acontecer. Na casa espírita ou no templo religioso de sua preferência, certos companheiros chegam, outros se afastam, pelos mais variados motivos. E é natural que sintamos mais ou menos afeição por este ou aquele companheiro. Portanto, gente, temos que estar emocionalmente preparados para a eventual retirada de companheiros. É preciso aguentar a separação quando necessária, assim como as árvores toleram a poda. Podar a árvore, toda árvore, na época, pouco antes da primavera, para ela produzir melhor, ela precisa ser podada. Ela está perdendo pedaços. E quando certos companheiros ou companheiras se afastam, é como se sentíssemos a separação de um pedaço nosso. Portanto, pode ser a melhor decisão. Pode não ser, mas respeitemos as escolhas. Erro grave, reter conosco um ente amigo que anseia por distância. Isso vale tanto no casamento, como em trabalhos profissionais de equipe, como em trabalhos no templo religioso ou na casa espírita.
Se alguém quer seguir o seu caminho, respeitemos sua escolha. Afinal, todos temos livre-arbítrio. E continuando. Em vários casos, os destinos se assemelham a estradas que se bifurcam para atender aos desígnios do progresso. Sim, não tem estradas que a gente vai seguindo por ela e de repente tem uma bifurcação. Uma estrada vai para um lado, outra vai para o outro. E nós escolhemos aquele lado que precisamos seguir. O mesmo pode acontecer para companheiros que estão seguindo conosco. E eles podem precisar ou escolher seguir a outra bifurcação. Não servir de constrangimento para ninguém. Não semeemos desarmonia, constrangimento, desentendimento. Se alguém nos abandona em meio de empreendimento alusivo à felicidade de todos, e se não nos é possível atender à obra em regime de solidão, a divina providência suscita o aparecimento de novos companheiros que se nos associam à luta edificante. Sim, sei de muitos casos em casa espírita que companheiros valiosos ou considerados valiosos trabalhavam ombro a ombro e num dado momento, por motivos os mais variados, desde a desarmonia até motivos profissionais e até a chamada por Deus a outro plano, levou a afastar esse companheiro valioso. E, claro que pareceu que o trabalho ia ser prejudicado, ou até pareceu estar prejudicado por algum tempo. Mas a divina providência fez aparecer ou está fazendo aparecer companheiros novos que estão se integrando bem à equipe. Tenhamos fé. Nunca pedir ou exigir de outrem aquilo que outrem não nos possa dar. Às vezes, esperamos de alguém mais do que ele é capaz. Saibamos respeitar o limite do semelhante. Isto também é caridade. As pessoas têm limites. As pessoas têm escolhas. Quanto a nós, façamos o nosso melhor. Nos esforcemos. Não fiquemos, ninguém quer fazer. Façamos. Chico Xavier teve um tempo, acho que foi em Pedro Leopoldo, que ele ficou sozinho no centro. Aí ele perguntou para Emmanuel, Emmanuel, não tem ninguém para vir ao centro, acho que eu vou fechar. E Emmanuel disse para Chico, e nós? Nós também queremos participar do estudo. E Chico ficou nesta situação quase 2 anos. Não desistiu, servindo de exemplo para nós. Ele fez o seu melhor. Anos depois, as pessoas não cabiam mais no centro. O centro teve que ser ampliado. Aí ele já estava em Uberaba. Aí o centro teve que ser ampliado. De tanta gente que vinha. Então tenhamos fé. Façamos o melhor. E aí, André Luiz termina. Não menosprezar a quem quer que seja. Saibamos orar em silêncio uns pelos outros. Apenas Deus pode julgar o íntimo de cada um. Tem companheiro se afastando ou se afastou? Façamos prece em silêncio por eles. Apenas Deus sabe o que está acontecendo com realidade. Confiemos nisso e apresentemos a Deus o nosso melhor, fazendo o melhor onde nos cabe estar. E aí vamos fazer nossa prece final. Pai querido, Senhor Jesus, amigos espirituais, graças vos damos por esse estudo aqui realizado, que tuas bênçãos se derramem sobre todos nós
e sobre todas as pessoas que ouvirem esse estudo e as pessoas que o compartilharem. Assim sendo, Senhor Jesus, Alta de Souza, amiga e companheira, e amigos espirituais de nossa casa, encerramos esse estudo. Assim seja.